Então, essa essência nós acabamos deixando para trás. E hoje, os nossos garotos saem do país com 16, 17 anos, são vendidos, não jogaram 60 partidas com a camisa dos seus clubes. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo, se não me falha a memória, não tinha 50 partidas com a camisa. Paquetá, da mesma forma, um pouco diferente do Neymar. Neymar, ele jogou mais de 200 partidas com a camisa do Santos. Ele deu um retorno técnico e depois um retorno financeiro ao clube. É um pouco diferente. Só que ele já saiu formado. Ele não finalizou a sua formação na Europa. Os nossos jogadores, ao contrário, estão finalizando as suas formações na Europa. Os nossos grandes jogadores. Felipe Coutinho finalizou a sua formação na Europa. Vinícius Júnior... Está formando ainda, né? Está finalizando a sua formação. Rodrigo dos Santos está finalizando a sua formação. Os nossos meninos aí que subiram estão da mesma forma. Então, assim, e a essência do nosso futebol? E o principal? Aquilo que se joga no nosso país. Então, esse é o processo. Nós temos que resgatar a essência do futebol brasileiro, que nós perdemos em algum momento aí atrás, que nós deixamos passar. Hoje, nós vamos falar de jogadores fintadores. Ontem, todas as manchetes foram em cima de quem? Michael. E aí eu pergunto para vocês, quantos outros Michaéis nós temos o Michael é esse exemplo. O Michael, há 3 anos atrás, estava na várzea, né? Uma coisa então, assim. Exatamente. Há alguns anos, né? Exatamente. Então, nós temos hoje o Henrique Everton também. Cebolinha. O Henrique também era da Concórdia. Também, da mesma forma. O Everton Cebolinha, nós temos o menino do Grêmio, que está jogando agora, está voltando de novo, o Ferreirinha. Nós temos o Michael. Nós temos, talvez, no Sampaio Corrêa, um garoto que já há algum tempo não é mais garoto, está com uns 27, 28 anos, mas que também é um fintador. Eu esqueço sempre o nome dele, me desculpem até. Mas são poucos jogadores, são poucos armadores, são poucos fintadores que nós temos no nosso país. Mas isso também não é uma coisa que, assim, meio que... Eu não entendo, tá? Talvez você possa me explicar isso. Que tá meio que se institucionalizando que dependendo do drible não pode. Recentemente teve a partida do Internacional, que quem foi o garoto? Pimentinha? Não sei, veio pra mim. Pimentinha, exatamente. Você vai ver, não, do Internacional, quem foi? Da embaixadinha? Maurício. Deram um lançamento pra ele sozinho, sem marcação. Ele dominou, dando embaixadinha e foi indo em direção ao gol. Sim. Tomou o cartão amarelo, sabe? Fica louco. Eu acho que esse mimimi, esses absurdos que têm acontecido com o futebol, né, de um modo geral, e são esses pequenos detalhes que mostram que nós estamos num caminho errado, isso aí tem contribuído para tirar o brilhantismo de uma partida, para tirar a estética de uma partida. Ontem o Michael dominou uma bola... Mas ele não foi nem o juiz, foi o Não, jogador então, do São Paulo. Aí né? os outros jogadores ficaram putos com ele porque ele tava sozinho também. Ele só dominou a bola porque do parece que isso é um desrespeito, e não é isso, não é isso. Eu acho que o jogador tem que ter essa liberdade. Quem sabe fazer, tem que fazer. Quem sabe balançar, tem que balançar. Então, nós temos que voltar a valorizarmos isso, valorizarmos os nossos jogadores do 1 para 1, os jogadores da individualidade. Sabe por quê? Um posicionamento técnico-tático, hoje, todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que uma equipe produz, todo mundo sabe a leitura dos movimentos que uma equipe faça, atacando, ou você precisa fazer para que possa se defender, para possa neutralizar. Então, o que vai fazer a diferença? Mais uma vez, é o 1 para 1. Mais uma vez, é o improviso, mais uma vez é a finta, mais uma vez é a jogada que ninguém espera. E é isso que nós temos que tentar resgatar ao futebol brasileiro e sul-americano de um modo geral. Eu acho que hoje a Argentina, por exemplo, ela está valorizando o trabalho dos meias. Hoje você pega um time da Argentina, talvez não tenha um atacante de origem, aquele atacante fixo, aquele atacante... Mas, em compensação, tem 4 ou 5 meias de altíssimo nível que estão a todo momento presentes na área adversária e também fazendo o papel de organização, de coordenação de equipe. São jogadores que não só ficam por trás, são jogadores que tocam e infiltram, buscam o último movimento. Então, é uma valorização do trabalho dos meias.
coisa que nós perdemos também em algum instante. Então, vocês veem que o futebol brasileiro e sul-americano, que sempre foi um futebol de ataque, nós passamos a ter muitas dificuldades de encontrarmos dentro do nosso país os nossos meias de organização, os nossos números 10 e principalmente os nossos atacantes que chamam o adversário para finta. Por quê? Porque jogadores de contenção, de posicionamento, jogadores de esquema, isso daí você encontra a todo momento. Você trabalhando bem um garoto que não tem tanta técnica, de repente ele se torna um ótimo jogador naquela função. Mas ele jamais vai fazer uma jogada que desestabilize, que desequilibre e que quebre a última linha adversária. Tem alguma coisa que o treinador pode fazer nesse sentido? Olha, quando o jogador chega nas mãos do treinador, ele já chega com a sua formação quase que completa. Ele vai finalizá-la a partir do momento que ele tenha 60, 70, 80, 100 jogos com a camisa do time principal. Aquilo é a finalização da formação desses garotos. Particularmente, eu vou falar pela minha comissão. Nós procuramos dar muita atenção em trabalhos técnicos, ainda hoje. Trabalhos técnicos realmente, trabalhos de fundamentos. Por quê? Porque nós vemos a necessidade que ainda exista de você poder melhorar um garoto que suba. Então, a grande maioria dos nossos trabalhos técnicos, mesmo coletivos, eles são dados uma atenção muito grande às individualidades. A gente tenta perceber, tenta ficar muito atento aos movimentos que o garoto faça, movimento de corpo, postural, a forma como ele domina, a forma como ele esteja enquadrado com o corpo, já dominando para poder fazer um arremate ou dominando para apenas fazer um passe. Então, tudo isso a gente procura estar bem atentos para tentar melhorar os jogadores que cheguem. Mas seria um trabalho para que fizéssemos na categoria ou nas categorias de formação, que aí sim seria o ideal. Ou seja, na minha opinião, nós teríamos que ter o futebol de salão encaixado com os trabalhos de futebol de campo até, no mínimo, até 12, 13 anos. Esses meninos teriam que estar com o futebol de salão presentes em pelo menos 3 períodos de treinamentos que eles tivessem ao longo de uma semana. E com isso, muita liberdade, sem que puséssemos nada de parte tática com esses garotos até 13 anos, 14 anos. É um crime quando você vê garotos com essa idade, às vezes correndo em volta do campo, fazendo trabalhos físicos ou sendo orientados taticamente. Esse garoto ele tem que ter liberdade de criação. Você tem que aprender a criar, aprender a se comportar, aprender a usar e abusar daquilo que você tenha de bom, da sua habilidade. E esse menino ele vai ser tolhido. É um trabalho que você começa cortando já desde o início. Quando ele tivesse ali 15, 16, aí sim, primeiras noções táticas, para que com 18, 19, 20 ele finalizasse tudo isso. Eu estou falando isso de um modo geral, não quer dizer que um garoto com 16 não possa estar no profissional de repente, pela capacidade que ele tenha, mas de um modo geral, finalizando aí sim essa formação e passando para o degrau seguinte, o time profissional, onde com 70, 60, 80, 90 jogos ele completaria a sua formação. E aí ali sim você corrigiria alguma condição que ele apresentasse de posicionamento, de postura. Seriam trabalhos muito mais simples. Mas eu não fazendo um trabalho como esse daí, eu não impediria de usar a habilidade dele. Na verdade, eu estaria dando para ele a chance de continuar aprimorando a própria técnica. E isso seria o principal. Primeiro, que nós não tivéssemos com garotos de 11, 12, 13 anos campos oficiais. Não tem necessidade. Um garoto jogando num campo oficial com 11 anos, ele vai pegar 5, 6 vezes na bola. Se ele tiver num campo menor, reduzido, num campo de society ou qualquer coisa desse tipo, estabelecido aí por estudos e tal, esse garoto pegaria quantas vezes mais na bola do que numa partida em que ele joga num campo oficial.
Eu era garoto, dentro de leite, 8 anos, 9 anos, 10 anos, não me lembro bem. Eu ia jogar num campo oficial. Mas, de repente, eu pegava 10 vezes na bola, 15 vezes na bola ao longo de um jogo, de uma partida. É muito pouco para um garoto. E às vezes só pega e toca, né? Exatamente. Por quê? Porque as distâncias são muito grandes, né? O espaçamento é muito grande. Você não tem como preencher espaços com garotos. Então, você precisa, primeiro, adequar os campos para que esses garotos possam ter contato, intimidade com bola. Poderem estar muito mais ativos numa partida e sentindo muito mais o que é você ter a posse de bola. Para que você aprenda a valorizar, aprenda a usá-la da melhor forma possível, seja uma arma nas suas mãos para que você possa superar o seu adversário.